E aí pessoal, beleza? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um esquema de controle para motores DC, desse estilo aqui. Então você encontra estes motores em carrinhos de controle remoto, por exemplo, e também em lojas de eletrônica, tá? Você pode comprar facilmente, beleza? E vamos controlar estes motores com a placa Raspberry Pi Pico. Então vamos lá para o hardware da aula de hoje. Teremos 3 botões, então vamos desenhar em tempo real mesmo. Então, isso aqui são botões de pulso, né? Aqueles push buttons. Então, botões ou chave táteis também chamadas, né? Então vamos ter aqui 3. E a lógica do nosso circuito vai ser de pulso mesmo, né? Então, clicando, aí o código atua. Então, ó, GPX, que eu vou ligar aqui em alguma entrada lá do Raspberry Pi Pico. Vamos colocar 2 LEDs para sinalização, né? Que fica bacana. Então, um resistor aqui, indo direto depois para o ground. E o outro terminal vai para algum GPIO. Esse aqui vai ser um LED verde e outro LED amarelo, vai? Vou colocar aqui um LED amarelo para sinalização. Então, pessoal, para estes 2 LEDs eu pensei o seguinte: o motor girando muito rápido, né, no caso o motor girando rápido, ele liga o verde e desliga o amarelo. E o motor girando devagar, eu mantenho o amarelo ligado e eu desligo o verde, tá? Então isso aqui vai definir velocidade máxima e velocidade mínima do motor, beleza? Para os 3 botões, então o primeiro botão eu vou aumentar a velocidade de giro do motor, o segundo eu vou diminuir a velocidade de giro e o terceiro eu vou iniciar o motor. Então ele vai ligar lentamente, vai ter uma partida suave. Então eu vou dar um clique e aí eu starto e ligo o motor, como se fosse ligando o sistema de fato, né? Só que aí vamos fazer uma espécie de partida suave para o motor. Ele vai começar girando devagar e depois chega na velocidade que nós definirmos no programa, beleza? Para a gente controlar isso, eu vou utilizar um chip 122, um transistor Darlington. Dessa forma, com pouquíssima corrente dos pinos do Raspberry Pi, eu consigo ter um ganho de corrente bem elevado, assim partindo o motor, esse motor aqui, tá? Ele é de 12 volts, NPN, chip 122, coletor base emissor, emissor vem direto no ground, base, coloco um resistor de base para polarização. Aqui vou colocar um resistor de pull down de 10K. Então eu sempre terei um nível lógico baixo aqui. Aqui um resistor de 1K, indo diretamente para uma das portas do Raspberry Pi. Configurada como saída, certo? Esse resistor de pull down mantém sempre um nível lógico na base do transistor, que é 0. Então sempre vai manter aqui a base em 0. Assim eu não tenho problemas de flutuação. Então vamos ter um sinal bem definido aqui. Vamos ligar no coletor o motor. Olha aqui o motor, tem 2 terminais, então um terminal aqui e o outro para cima. Aqui ligaremos uma fonte de 12 volts, 12 VCC e pronto. Agora, uma parte muito importante é de filtragem, exatamente. Vamos colocar um diodo de roda livre aqui, dessa forma.
Esse aqui pode ser um diodo 1N4007 e em paralelo vamos colocar um capacitor típico de 100 nanofarad. Então tem o capacitor para dar uma filtrada, impedir que ruídos se propaguem para o meu circuito de controle, e também um diodo de roda livre que vai proteger contra picos de tensão inversa, porque o motor ele é um indutor. Então, no momento que eu desligo ele, eu terei uma tensão negativa aqui. Você está vendo como ele está ligado aqui, o diodo? Dessa forma ele não conduz. Mas no momento que eu desligo, ele conduz aqui esse pico de tensão que ocorre nos motores. Agora a melhor parte do vídeo, a parte prática. Eu gosto de teoria, gosto de explicar, mas a parte prática é o que realmente interessa, né? É fazer as coisas funcionarem. Então olha lá, tem aqui o microcontrolador, né? Essa placa aqui de desenvolvimento, Raspberry Pi Pico, RP2040, os 3 botões, a placa de driver, então aquele esquemático com chip 122, eu repliquei para 4 saídas, então eu tenho aqui uma plaquinha com 4 canais que eu posso ligar até 4 motores ou outras cargas, tá? Coloquei o motor nesse suporte para ficar mais fácil para visualizar. Botão 1 para incremento, ó. Tem um clique, já incrementou, o motor está girando um pouco devagar. Vamos diminuir aqui, ó. Tentar deixar o mínimo possível, ó. Velocidade um pouco maior. Vamos diminuindo. Olha lá. Bem devagar, tá vendo? Vamos fazer a partida suave. Então, ó, clicando nesse botão, ele vai partir suavemente, ó, até chegar em 50% de dead cycle. Olha lá. Enquanto isso, eu tenho outro processo acontecendo aqui, esse piscar de LED. Até então, esse LED eu não configurei para ligar, porque eu defini uma velocidade de 30.000 bits, então 50% do dead cycle, tá? Agora vamos aumentar aqui a velocidade e esse LED vai indicar que o motor está bem rápido. Olha lá, aumenta aqui, ó. Pronto, agora o motor está na velocidade máxima, né? E houve a mudança aqui. Vamos diminuir então agora a velocidade, ó. E aí mudou aqui, ó, para esse lado. E eu tenho um dead cycle menor, então consequentemente o motor está rodando bem devagar, uma potência baixa, né? Ó. Posso parar ele aqui no dedo. Fazer mais um teste, aumentar a velocidade aqui, ó. Diminuir. Aumentando. Desliguei. Partida suave. Aí ele liga. LEDs indicadores funcionando. Velocidade máxima. Trocou o estado do LED. Velocidade mínima. Eu posso tanto ligar por aqui ou desligar pelo botão 1 ou 2, né? Como também fazer a partida direta por esse botão, uma partida suave, aumentando o dead cycle gradualmente. E também desligar por aqui. Então, liguei, ó, começou a funcionar, também posso desligar, tá bom? É isso aí, agora vamos lá para o computador que eu vou mostrar o programa desenvolvido no Raspberry Pi Pico com o MicroPython. Então aqui no código parece meio confuso, né? Parece meio difícil de entender, mas na verdade não é. É bem simples, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a importação da biblioteca de delay, né? Aquela biblioteca de timer que a gente sempre utiliza em diversos microcontroladores para controle de tempo, beleza?
Aqui, da biblioteca Machine, a gente importa pins, timer e PWM. Aí eu criei 3 variáveis aqui para nos auxiliar. Então, ó, Dutch, então é o valor do Dutch Cycle. Eu iniciei aqui com decimal 0 e 2 variáveis para auxiliar ali no tratamento com estes botões. Inicialmente tem o valor falso, né? Ou 0 se você preferir chamar assim. Aí a gente vai configurar então o PWM aqui. Então na primeira linha eu crio esse objeto T1. Por que T1? Porque é o transistor 1. Tá vendo? Esse transistor aqui. Então eu tenho 4 transistores e este é o primeiro configurado na sua base um PWM de 60 Hz, iniciando um Duty Cycle em 0. Então você percebe que este LED está desligado, tá vendo? Então é muito simples, tá? Você faz assim, ó. Pega um objeto qualquer aí de sua preferência, pode colocar qualquer nome aqui, aí chama a função PWM, seleciona o pin, lembrando que a numeração é por GPIO, tá? Eu vou deixar na tela aí para você ver. Então agora o código já sabe que nesse pino 5 de PIO vai ter um sinal PWM ali na sua saída, beleza? Só isso, tá? Muito fácil. Aí você começa a tratar com este objeto que você criou. Então T1.frequência, seta a frequência aqui dentro. Depois T1.micro 16, por quê? Micro 16 é um Duty Cycle de 16 bits, tá? Então ele vai de 0 a 65.535, tá bom? Muito fácil, então 30.000 seria, 32.000 aí seria 50%. No software, ele é tratado como 16 bits. Aí eu configuro as saídas comuns aqui embaixo. Então seria o transistor 2, 3 e o 4, tá? E aqui no MicroPython é bem simples. Ó, pin, a função, seleciona o GPIO, coloca como saída, pin.out, e já seta o valor inicial dele aqui mesmo, nessa linha. Então, value é 0. Então, o valor inicial vai ser 0. E nessa linha, eu configurei o LED. Esse LED que você está vendo piscar aqui. Tá vendo? Esse aqui é o LED que está no GP25 dessa placa Raspberry Pi Pico. Então, ele já está aqui no GP25. Só que a gente precisa setar ele como saída, né? Porque a gente quer controlar ele. Então, ó, LED, objeto criado por mim, pin 25, GP25 como saída e valor inicial em 0. Muito fácil, tá? É só isso mesmo, não tem nada de dificuldade aqui. A gente só está configurando o que é saída e agora, nesta linha aqui, o que é entrada, que no caso são estes 3 botões. Então, objeto B1, B2, B3, 1, 2, 3, e aí a diferença que é input, então in, tá? De input, e nós já selecionamos então um pull-up interno. O valor inicial é cima, né? No caso a gente fala nível lógico alto já. Então aqui o Raspberry Pi Pico já vai ler um sinal nesse pino positivo. Quando eu pressionar, vai ocorrer a mudança de 1 para 0, tá bom? Então pull-up interno, isso faz com que nós não precisamos mais colocar resistores externos aqui, tá? No próprio chip ele vai configurar. E aqui agora, como você pode ver, tem algumas funções, né? Então, int timer 1, int timer 2 e int botão. Isso são 3 interrupções que eu configurei. Dessa forma, o laço principal do nosso programa, por exemplo, o while true, ele fica livre para processar qualquer outra informação. Nesse caso, como você está vendo, ele está piscando o LED, tá? Só que em paralelo, eu tenho a interrupção acontecendo também. Então, isso é muito interessante e muito profissional, tá? A gente consegue criar projetos bem legais aqui no Raspberry Pi Pico. Então, eu vou deixar para depois explicar isso aqui, ó. E eu vou já vir aqui nessa linha explicar como que você configura essa interrupção. É muito simples também. Criamos 2 objetos. Então, timer 1 recebe toda a função de temporização
da interrupção. Então, timer. Pronto, só assim que a gente chamou isso aqui lá na primeira linha, tá vendo? Ó, timer aqui, beleza. O mesmo para o segundo, e agora a gente inicia essa interrupção. Olha só que simples, tá? Então, timer 1, ponto, init, para iniciar, aí selecionamos o modo. Então, modo é igual a timer.periodic. O modo periódico significa que a cada 5 milissegundos, tá? A unidade aqui é milissegundos, ele vai chamar a função int timer1. Tá? Muito simples, tá? Muito simples. Então, a cada 5 milissegundos, ele vai lá e executa essa funçãozinha aqui, ó. Ele executa isso aqui, tá? Então, com isso, eu já tenho a interrupção iniciada. E isso faz o quê? O que você deve ter imaginado aí? Simplesmente, ele vai atualizar o valor do duty cycle. Exatamente, tá? Então, ele vai atualizar o valor do duty cycle a cada 5 milissegundos. Então, eu chamo aqui a variável, a gente criou lá em cima, né, uma variável global, eu tenho que chamar ela para dentro dessa função, uma função interna aqui. Então, para tratar isso no Python, né, MicroPython, eu preciso dessa palavra reservada. Então, eu vou sempre atualizando. T1.dut, 16 bits, recebe o valor dessa variável. Se o valor do dut for maior que 55.000, eu ligo o LED 3, eu ligo o transistor 3 aqui. Esse cara vai ligar, tá bom? E aí eu ligo esse LED aqui. Caso contrário, caso específico aqui, o duty cycle for menor que 10.000, então eu desligo o transistor 3 e ligo o transistor 4. Ele vai ficar alternando aqui. Agora, tenho outra interrupção por tempo, o timer 2. Então, faço o mesmo procedimento. Inicio aqui, modo periódico, a cada 20 milissegundos, chame aquela função. Então, timer 2. Vamos lá em cima ver o que ela faz, certo? Então, a cada 20 milissegundos, eu faço a leitura do botão 1, do botão 2 e do status aqui, dessa variável de status. Se eu manter pressionado o botão 1, eu incremento a cada 600 o DUT. E depois faço a verificação. Se ele for maior que o valor máximo, se mantenha no valor máximo. Olha aqui, vamos ver, ó. Mantenho pressionado, olha lá, ficou claro aqui. E o mesmo para o botão 2. Mantenho pressionado e ó, começou a diminuir. Você conseguiu ver aqui na tela, aqui embaixo, o valor do duty cycle real, né? Então, ó, estou aqui em 20.400, incrementar um pouco mais, ó, 28.000, e eu também posso decrementar. Ó, valor quase máximo aqui, vamos decrementar e ver no shell, ó. Pronto, tá vendo? E o brilho também diminuiu até zerar. E essa outra condição, o que ela faz? Essa aqui é a que parte o motor lentamente. Então, se eu pressiono esse botão, lembra lá? Ó, mantive pressionado, quando eu soltar, então eu vou colocar status em 1, e a flag ela vai ser falsa, eu começo a incrementar o duty cycle em 30. Maior que 30.000, eu invalido essa condição. Então eu faço a partida suave do motor, igual o que você viu na prática. E aí faltou mais a terceira função, int botão, que eu configurei aqui, ó, B3. Por que B3? Porque já é o objeto criado aqui em cima, olha lá, B3. Então, B3.IRQ. Isso aqui, galera, é uma interrupção externa. Eu costumo falar assim. Por quê? Porque eu vou provocar uma mudança de estado externamente, no caso, pressionando o botão. Eu configurei aqui, ó, handler para int botão.
que é essa função aqui, ó, esse bloco. E o trigger, tá? O sinal que vai ser lido é borda de descida e borda de subida. O valor inicial desse botão é 1, porque é pull-up interno. Quando eu pressionar, vai para a borda de descida. Aí faz a leitura primeira vez aqui. Fazendo a leitura primeira vez, seta a variável flag para true. E quando eu soltar, eu vou fazer também mais uma leitura, né? Então eu chamo a função 2 vezes aqui. A primeira vez quando eu clico e a segunda vez quando eu solto, porque ele vai identificar borda de descida e borda de subida, tá? Então, ó, vou dar um clique rápido e pronto. Chamou aqui e desligou, tá? Quando eu clicar novamente, eu ligo. Também posso desligar a qualquer momento, ó. Cliquei, ele desligou também. Porque assim eu tenho uma interrupção externa ocorrendo e não atrapalha na leitura dos outros botões, tá? Por isso que eu falo, com interrupção é muito mais simples desenvolver projetos. Vamos descendo agora para o while true, que tem um toggle aqui do LED. Então o que é o toggle? Ele fica invertendo o sinal desse LED. Então, ora ele é ligado e ora ele é desligado. Eu estou usando microtime.sleep e perceba que não atrapalha no andamento destas outras funções. E aí eu vou só printando o valor de dead cycle na tela aqui do terminal a cada meio segundo. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Até a próxima aula!